Bom dia, queridos. Seja muito bem-vindo. Você que é membro da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo, você que nos visita pela primeira vez, você que tem visitado de vez em quando, nós gostaríamos que você tivesse um tempo precioso na presença de Jesus. É muito bom saber que você está conectado com a gente. E, na verdade, nós gostaríamos de desafiar a todos os que fazem parte do culto nessa manhã, a que você participasse do culto, não somente assistisse o culto. Por isso, o nosso pedido é: aquieta o coração, deixe de fazer outra atividade e se concentre naquilo que Deus vai te dizer, naquilo que Deus vai te falar nessa manhã. Nós faremos diferente e começaremos com os avisos. Então, gostaríamos de deixar a você, nosso ouvinte, informado do que acontece na nossa igreja. Nesse período de quarentena, de pandemia, a igreja tem atuado através dos pastores, eu, o pastor Daniel, através da secretaria, que tem funcionado dinamicamente ou presencialmente às tardes, e aí está o telefone meu, do pastor Daniel, e o telefone da secretaria. Você pode ligar na secretaria e falar com Wagner, ou ligar ou para mim ou o pastor Daniel, se você deseja ter um tempo de aconselhamento, um desabafo, uma conversa, nós teremos toda a alegria e toda a disposição em atendê-lo. Nós temos os nossos pequenos grupos, e eu estava falando com o Daniel que a gente tem quase pequenos grupos todos os dias da semana agora. A gente tem o pequeno grupo na terça-feira, o estudo do livro de Daniel e 1 Pedro. Na quarta-feira, o estudo do livro de Hebreus. Na quinta-feira, são estudos livres, pelo menos por enquanto, que é o grupo da dona Mabel que funciona. E na sexta-feira, com o Ricardo Figueiredo, estudando Martin Lloyd-Jones, Santificados. Pastor, como é que eu faço para saber como eu posso participar do grupo? No dia, você manda uma mensagem, um zap para mim, para o pastor Daniel ou para o Wagner, e a gente pega o link da sala que vai estar funcionando e te manda para você poder participar. Logo depois do culto, nós vamos ter a nossa escola bíblica dominical. A gente está estudando o livro Somos Todos Teólogos, do Sproul. Hoje a gente tem uma aula com um professor muito interessante. Se eu fosse você, eu não perderia. Então, hoje, às 11 horas, o link já está sendo projetado, ou se não estiver sendo projetado, a gente manda para você através do grupo do WhatsApp da igreja. Contos do Barão, mais uma história. Eles estão estudando as bem-aventuranças, e hoje a gente vai ter, às 15 horas, mais um tempo com as crianças. O nosso desafio pastoral é: não somente ligue e deixe o seu filho assistir, assista com o teu filho. Converse com ele depois, aplique os princípios que são levantados nas histórias ao coração do teu filho. Não perca a oportunidade de pastorear o coração de seus filhos. A Junta Diaconal tem atuado, tem trabalhado, tem distribuído alimentos, tem distribuído roupas, tem distribuído eletrodomésticos, móveis, tudo aquilo que a gente ganha. Aí a gente sabe que tem alguém necessitado, a gente tem se disposto a ajudar. Como você pode ajudar? Financeiramente, através da conta que está sendo projetada, ou trazendo o material na secretaria. Seria bom sempre ligar antes para ver se o Wagner vai estar aqui. Às vezes ele está fazendo outros serviços fora do escritório, e você deixa esse material, isso chega à Junta Diaconal, que vai chegar à pessoa necessitada. Essa agência e essa conta também serve para você depositar os seus dízimos e ofertas.
Pastor, eu não tenho acesso à conta digital e eu gostaria de fazer uma contribuição ou para a igreja ou para a junta diaconal. Ligue para o Wagner, a gente aciona a junta diaconal que estará passando na sua casa, fazendo o depósito e mandando o comprovante de depósito para você. Logo depois do culto, nós teremos um tempo de comunhão. O link já está aí na página também, já está no anúncio. A gente tem um tempo de se ver, de conversar, um tempo de colocar alguma coisa que você tem no coração e que gostaria que a gente orasse, e a gente tem sempre terminado com um período de oração. Nós convidamos você a participar do culto. A Milene já está preparada para dirigir a liturgia, mas a gente gostaria de deixar uma mensagem clara ao teu coração. Em meio à pandemia, em meio às crises que nós temos passado, em meio à quarentena, a gente tem a plena convicção que Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Nós temos a plena convicção que Deus te ama e tem um propósito imenso para a sua vida. Nós cremos que Deus nos chamou em meio à crise para sermos discípulos, para trabalhar, para ajudar e abençoar a vida das pessoas. Se você quiser fazer parte dessa história, entre em contato com a gente e participe com a gente. Milene, pode começar com o nosso tempo litúrgico. Faremos a leitura da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus é a razão pela qual tudo existe, e por meio dele fomos reconciliados com Deus. Por isso nos alegramos, por isso louvamos e cultuamos a Deus nesse momento. Glória a Deus. Vamos louvar. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele
exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós aguardamos com grande expectativa o dia da volta de Jesus. Que essa esperança seja motivação para buscarmos mais e mais a presença de Deus e louvarmos a Deus em todos os momentos da nossa vida, em tudo que a gente fizer, falar ou pensar, que estejamos com os olhos voltados para o alto, para essa esperança que nós temos. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir secar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai amado e Senhor das nossas vidas, Senhor de todas as coisas, nós te louvamos, nós te adoramos e nós reconhecemos que necessitamos do Senhor a todo instante. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Deus. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e somos gratos. Por isso nós também te louvamos. Deus, nos ajuda a termos essa consciência no nosso dia a dia, para que possamos descansar no Senhor e a cada dia entregarmos nossas vidas a Ti. Nós te adoramos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Faremos agora a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 10 a 14. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma
alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós vivemos em constantes desafios na nossa vida, seja no âmbito familiar, no trabalho, na sociedade e no nosso próprio desenvolvimento pessoal. Em tudo, vivemos constantemente sendo desafiados. Precisamos lembrar que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e a graça de Deus é suficiente para vivermos bem. Portanto, possamos nos entregar ao Senhor, nos deleitar nele, confiar nele e descansar nos braços de Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso,
recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Após esse tempo tão precioso de louvor e adoração com a Milene, a gente vai orar pelas crianças, na expectativa que temos de logo podermos estar todos juntos, ter aqui à frente do púlpito as crianças vindo, rindo, brincando, mas na certeza que mesmo não estando no templo, Deus continua abençoando e enriquecendo a vida delas. Então vamos orar nesse instante, orar também pelo pastor Daniel, que nos trará a mensagem, pedindo para que ele seja usado por Deus para falar ao nosso coração nessa manhã. Pai querido, nós queremos nos colocar diante do Senhor, gratos pelo que o Senhor é, gratos pelo que o Senhor tem feito, e nós queremos colocar as nossas crianças diante do Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, o quanto elas têm sofrido, aquelas que moram em apartamentos e são tão limitadas em tempo e em espaço, tão limitadas em termos de distração, às vezes são expostas a tanta mídia, a tanta informação. Cuida do coração de cada criança, que jamais o coração delas seja esfriado quanto à certeza de que o Senhor é um Deus presente e o que o Senhor nos ama. Abençoa também os pais, abençoa, Pai, para que os pais tenham a sabedoria para mostrar a Tua vontade em meio a tudo aquilo que a gente tem vivido, e que o Senhor abençoe rica e poderosamente o pastor Daniel nessa manhã, para que ele fale ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, que o Teu Santo Espírito transforme a cada dia as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pastor Daniel, você está com a palavra, lembrando a igreja que hoje é o último sermão da série. No próximo domingo a gente vai estar começando com uma nova série, e eu creio que vai ser muito marcante para a sua vida essa próxima série que a gente vai estar começando no próximo domingo. Deus abençoe. Bom dia a todos. É com muita alegria e expectativa que nós estamos aqui para encerrar a série de mensagens que nós temos tratado a respeito do livro de Neemias, série essa chamada Reconstruir, reflexões no livro de Neemias. E a temática da mensagem de hoje é quando tudo parece dar errado. Nessa semana, eu tive o privilégio de participar de uma conferência e ouvir o pastor Jonas
Jonas Madureira fazer uma exposição. E ele começou sua exposição falando a respeito do novo normal, que é o nome que as pessoas têm dado para esse momento diferente, novo, difícil que nós temos vivido. E ele trouxe uma citação, na verdade, uma definição do que é o novo normal, de uma professora do Instituto de Pesquisa, chamada Maria Aparecida Shirato, que ela diz o seguinte: o novo normal é o novo padrão para garantir a nossa sobrevivência. E eu fiz uma pesquisa para ler o artigo a qual ele havia citado dessa pesquisadora, e ela dá um exemplo muito interessante a respeito da nova normalidade. O exemplo que ela dá é o seguinte: quando nós vamos de férias ou de mudança para uma região muito fria, que neva, bem gelada, que nós não estamos acostumados a ela, nós nos preparamos para sobreviver ali. Então nós levamos bota de neve, blusas bem quentes, gorro, luvas, todo o equipamento necessário para a nossa sobrevivência naquele lugar. No início é muito difícil, no início nos incomoda, porque não estamos acostumados a usar aqueles itens e aquelas roupas tão pesadas, mas com o tempo aquilo vai fazer parte do nosso novo normal, porque nós precisamos nos adaptar para a nossa sobrevivência. E o que ela quis dizer com isso é que, diante dessa nova realidade, nós vivemos um novo normal em busca da nossa sobrevivência, da nossa segurança, que é usar álcool em gel, que é a higienização das mãos, do ambiente, das roupas, no cumprimento com as pessoas, o isolamento social, o uso de máscaras, entre outros cuidados que nós precisamos ter. E o pastor Jonas Madureira, diante disso, ele disse o seguinte: que sempre que nós temos a nossa sobrevivência ameaçada, nós criamos padrões que nos protejam e que garantam a nossa sobrevivência. Qual é o problema, gente? É que sempre a nossa sobrevivência será ameaçada. Nós sempre buscamos segurança, nós sempre buscamos aconchego e proteção, mas a nossa segurança sempre estará ameaçada. Porque segurança de fato só existiu quando a humanidade morava e habitava no jardim do Éden antes do pecado, que ali era um ambiente perfeito, seguro e que desfrutava da plena paz, da plena shalom de Deus. Depois que o pecado entrou na história, não existe mais essa segurança perfeita, porque o mundo está quebrado, os relacionamentos estão quebrados e a sociedade está quebrada. E é por isso que o ser humano almeja tanto essa segurança e essa paz que um dia existiu no Éden. Por isso que nós almejamos tanto reconstrução, segurança, porque isso é inerente ao ser humano. E Neemias, ele se engajou num processo de reconstrução dos muros e da cidade que estava outrora destruída, que havia sido levada cativa pelos babilônicos, os israelitas que foram levados, exilados, e a cidade, os muros, o templo, tudo havia sido destruído. E Neemias, ele se engaja com outros companheiros numa reconstrução estrutural e espiritual daquela cidade. E eles tiveram êxito, eles tiveram sucesso, porque nós vimos na história um povo que foi quebrantado, o muro que foi construído, reconstruído, o templo reconstruído, a lei trazida de volta. Eles se comprometem novamente com a lei, mas infelizmente nós vemos que isso não dura por muito tempo. E o livro de Esdras e Neemias, se você não sabia, ele era apenas um livro. Esdras e Neemias, ele foi escrito apenas como um bloco de livro, Esdras e Neemias, depois que ele foi dividido em 2 livros. E esses livros nos contam a respeito do retorno de alguns israelitas para Jerusalém. E ele tem um padrão muito interessante, porque Deus levantou, nessa época, para essa missão de reconstrução, 3 líderes. E esses 3 líderes são Zorobabel, a sua história se encontra no início do livro de Esdras, o próprio Esdras e Neemias.
E é interessante que nós temos um padrão na história desses 3 personagens. Se você puder ler com calma depois na sua casa, você vai perceber que Deus chama cada um deles. O governador líder da Pérsia, que era o império reinante na época, libera cada um deles para voltar até Jerusalém com uma missão específica, dá provisão para eles. Todos os 3 enfrentam oposição, mas no final da história dos 3 tem um anticlímax, que é uma história que termina em queda, em baixa, sem sucesso. Então são 3 histórias dentro desse único livro, Esdras, Neemias, que tem o mesmo padrão. Zorobabel, ele foi comissionado por Deus para trabalhar na reconstrução do templo de Jerusalém. Esdras foi chamado por Deus para ensinar a Torá. Esdras era um mestre da lei, um estudioso da lei, e ele foi chamado por Deus para trazer de volta os ensinamentos da lei, da palavra, para o povo. E Neemias foi um terceiro líder comissionado e chamado por Deus para trabalhar na reconstrução dos muros. Mas o que acontece é que no final da história, no capítulo 13 de Neemias, que é o que nós estudaremos hoje, nós vemos que o templo do Senhor, ele foi negligenciado. Nós vemos também que a lei do Senhor foi negligenciada. E nós vemos também que a reforma feita como um todo foi fracassada. E Neemias ele ficou muito furioso com tudo isso que aconteceu, porque eles haviam orado, eles haviam trabalhado, sofrido oposição, eles haviam se comprometido com a palavra, eles tinham provado de um arrependimento genuíno, um avivamento genuíno. Eles se sentem seguros novamente dentro da cidade, com um templo reconstruído, praticando a lei, celebrando e se alegrando. Mas, infelizmente, o fracasso toma conta da reforma. Bom seria se o livro de Neemias terminasse no versículo 43 do capítulo 12, que nós estudamos semana passada com o pastor Jonas. Veja o versículo que está projetado aí para vocês. Esse seria o final perfeito da história de Neemias. E naquele dia, contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Veja se não seria um ótimo final de um filme a respeito do livro de Esdras e Neemias. Aquela cena bonita de fundo, com aquele sol bonito e as famílias festejando, gritando, pulando, cantando, pois estavam felizes diante de tudo que havia acontecido. Seria um final feliz e um final perfeito para essa história. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E na mensagem de hoje nós trabalharemos a esse respeito, sobre o que fazer. Quais as nossas expectativas quando tudo parece dar errado no livro que termina numa descendente, numa queda? Isso acontece, só um ponto importante, né? Que isso acontece em vários movimentos na história. Nós não podemos, não é porque o livro terminou numa descendente que nós devemos desmerecer o que aconteceu antes de maneira alguma. Porque movimentos assim são muito frequentes na história. Nós vimos o que aconteceu em Atos, capítulo 2, capítulo 3, da descida do Espírito Santo, Pentecostes, um movimento único na história, né, de um avivamento maravilhoso que aconteceu ali. Nós temos conhecimento da Reforma Protestante, a qual homens de Deus, pessoas de Deus se voltaram para a Escritura e se comprometeram novamente com o ensinamento da Escritura. Nós temos conhecimento dos grandes avivamentos na Inglaterra, nos Estados Unidos, no século XVII, que homens como Charles Finney, Jonathan Edwards, entre outros, se comprometeram com o Senhor e provaram de um avivamento marcante na história. Então, acontecimentos como esse são frequentes, são importantes. Mas o que nós sabemos e o que acontece depois disso é uma frieza espiritual. Pessoas voltam a fazer e voltam a abandonar a prática da palavra como outrora.
Mas nós não podemos curvar as nossas cabeças em desânimo, mas nós precisamos fazer como Abacuque orou no seu livro: Senhor, faz isso que o Senhor fez na época de Neemias novamente. Opera da maneira como foi no Pentecostes, opera da maneira como foi na Reforma, como foi nos grandes avivamentos, para que provemos mais do Senhor, para que a nossa geração se comprometa contigo. Porque o que aconteceu aqui foi o seguinte. Então, primeiro ponto, pontos que os afastaram dessa reforma e dessa reconstrução que Deus havia feito. Primeiro foi o legalismo do povo. Neemias 13, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. Um perigo, meu irmão e minha irmã, de nós, existe um grande perigo que é de nós lermos os textos bíblicos sem antes entender e conhecer o seu contexto. Aqui, Neemias 13, eles estão lendo possivelmente o texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 23, de 3 a 6, que eram mandamentos não perpétuos para aquele povo, mas foram mandamentos baseados naquele contexto o qual eles estavam vivendo. Por que nós podemos saber disso? Nós não entraremos nos detalhes do que aconteceu lá em Deuteronômio, porque nós não temos tempo hoje para isso, mas nós vemos em outros momentos da Escritura, Deus dizendo que Israel foi chamada, por exemplo, lá em Isaías, diz que o povo de Israel foi chamado para ser luz para todas as nações. E aqui o que acontece é, eles expulsam os estrangeiros que estavam ali entre eles. Moabitas, amonitas, entre outros. E Deus havia chamado mesmo estrangeiros para participarem da promessa de Deus. Ruth, por exemplo, foi bisavó de Davi e era moabita. E Jesus saiu da genealogia de Davi. Então Ruth foi aceita no meio do povo. Então aqui, o que o povo fez é pegar um texto e não aplicar no seu contexto. E diante de movimentos como esse na história, eles podem correr o risco de se sentirem até mesmo mais santos e mais corretos do que o próprio Deus. Eles expulsaram todos os estrangeiros que estavam ali, eles negligenciaram a palavra de Deus. Isso tudo parece um movimento zeloso, mas era puro legalismo daquelas pessoas e do povo de Israel. E legalismo é diferente de obediência a Deus. Legalismo é viver sobre os seus méritos e não sobre a graça de Deus e sobre os mandamentos de Deus. Eles faziam com que os outros não se sentissem acolhidos no seu meio, sendo que Deus queria que os estrangeiros fossem alcançados, acolhidos e abençoados também pelo povo de Deus e pela luz do Senhor. Mas eles se sentiram superiores. A vaidade deles faziam com que os de fora se sentissem excluídos. E que tristeza isso! Porque não são poucos os relatos de pessoas que não desfrutam da nossa fé cristã, que se sentem excluídos por nós como igreja. Quantos relatos existem de pessoas que não se sentem acolhidas, amadas, quando chegam num contexto eclesiástico de igreja como a nossa? Isso é muito triste, porque nós, como povo de Deus, nós precisamos amar, acolher e abençoar as pessoas, para que elas não se sintam excluídas no nosso meio, mas que elas se sintam amadas, acolhidas e valorizadas no meio cristão, para que elas provem do amor do Senhor por intermédio do nosso amor.
Isso foi diferente do que o povo viveu naquela época. Então, para você que está me ouvindo aí hoje, seja hoje domingo pela manhã, ou seja outro dia que você acessou essa mensagem no canal do YouTube, se você já foi desprezado, se você já foi julgado, se você não foi aceito em algum contexto de igreja, nós como igreja pedimos perdão para você. Porque o mandamento do Senhor é para que todos sejam acolhidos e amados. E nós, como igreja, nós não podemos fazer distinção entre aqueles que participam da nossa fé e não. Então, que Deus te abençoe. Nós queremos e ansiamos que a nossa igreja presbiteriana de Barão Geraldo seja uma igreja acolhedora para você chegar e conhecer mais a respeito da fé e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam se sentir amadas e valorizadas no nosso meio. Por isso que nós podemos e devemos sim. Nós não precisamos deixar a verdade. Nós não precisamos deixar o ensinamento bíblico e a palavra de Deus, porque elas são vida, que a palavra é a nossa regra de fé e prática. Mas nós podemos ensiná-la e exortá-la com amor. E é isso que nós, como igreja, queremos fazer. Mas o povo não havia entendido isso. Então, o legalismo foi um ponto. E o segundo ponto foi que eles negligenciaram o templo de Deus. Houve uma história de nepotismo entre eles. Neemias, capítulo 13, versículos 6 e 7. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu, Neemias, não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. E algum tempo depois pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Você que acompanhou essa série, você se lembra que Tobias foi um grande opositor de Neemias e da reconstrução dos muros. E Neemias havia ficado um tempo fora de Jerusalém, porque ele havia voltado para o palácio persa, que ele tinha o seu trabalho lá como copeiro do rei. E então Neemias pede permissão novamente ao rei da Pérsia para que ele voltasse para Jerusalém para verificar como tudo estava acontecendo. E quando Neemias retorna para Jerusalém, ele percebe uma situação como essa, de que Eliasabe, que era um sacerdote, havia disponibilizado de uma sala importante do templo, a qual guardava os sofrimentos, os mantimentos do templo, a riqueza, todo o recurso que o templo tinha para a sua manutenção. Então, Eliasibe havia cedido essa sala para Tobias, que havia sido um inimigo de Neemias e de todo o processo de reconstrução. Em nome da amizade que talvez ele tinha, em nome do interesse pessoal que ele tinha, em ceder aquela sala para aquela pessoa. E o nosso compromisso, gente, antes de qualquer coisa, antes de ser compromisso com qualquer pessoa, o nosso compromisso é com o Senhor. E nós estamos prestes a ter mais eleições, processo eleitoral no final do ano, e uma coisa que me deixa extremamente triste é ver pastores, líderes religiosos negligenciando a sua fé em nome de interesses políticos com os mais variados candidatos aí fora. Isso é algo sujo, isso não é algo bom, isso não é algo que vai de acordo com os princípios da palavra de Deus. Porque o nosso compromisso, antes de ser um compromisso com a gente mesmo, com os nossos interesses, muitas vezes tortos e consumistas, precisa ser um interesse e uma disposição voltada para o Senhor, para a palavra dEle, para os planos dEle para a gente. O nosso compromisso, antes de qualquer coisa, é com o Senhor. A nossa fidelidade, antes de qualquer coisa, é com o Senhor. E aqui eles negligenciam o templo, eles profanam o templo do Senhor em busca de um possível interesse pessoal, interesse próprio.
E o texto continua. Ainda sobre a negligência ao templo, sobre provisão do templo. Versículo 10. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Os votos que nós vimos o povo fazer diante do Senhor, quando o povo decide voltar a aplicar e a obedecer à lei, grande maioria dos votos que haviam sido feitos eram votos vinculados ao templo. Porque o templo era um elemento central na vida do povo de Israel no Antigo Testamento, porque era no templo que a presença de Deus se fazia manifesta, porque era no templo que os sacrifícios eram feitos, que simbolicamente o pecado do povo era perdoado, porque era no templo que simbolicamente o povo se relacionava com Deus através dos sacrifícios e das orações que eram ali feitas. Então, grande parte dos compromissos que eles reassumem estavam relacionados com o templo, porque o templo era extremamente importante. Mas aqui a gente vê que eles negligenciam mais uma vez o templo no que diz respeito à provisão para a manutenção do templo. E essa negligência foi tão grande que os levitas, os sacerdotes e as pessoas que se dedicavam integralmente para a manutenção do culto e do templo precisaram sair dali, porque eles não tinham recurso para se manter, porque o templo não os estava mantendo. Aquilo que Deus os havia chamado para viver integralmente a sua vocação no templo, eles não conseguiram cumprir e eles não conseguiram se dedicar. O texto diz que eles voltaram para suas cidades e deixaram o templo, porque não havia ali provisão para eles. Porque o povo não havia sido fiel, porque o povo havia abandonado o templo, porque o povo não havia se dedicado ao templo. O povo decidiu negligenciar o templo do Senhor, e por isso eles não podiam mais se dedicar a ele. Isso implica nos gastos e nos investimentos que as pessoas tinham naquela época. E sabendo que os nossos recursos pertencem a Deus e foram colocados 100% sobre o nosso cuidado, nós precisamos avaliar o seguinte, que o nosso padrão de gastos, de compras e investimentos revela muito a respeito da gente. O seu padrão de compra, de investimento, revela muito a seu respeito. Sabe, revela muito a respeito dos ídolos do seu coração, aonde você mais investe e coloca o recurso financeiro que você tem. Então eles foram legalistas para com a lei, eles negligenciaram o templo e eles negligenciaram a lei. Aqui num exemplo de casamento entre judeus e pessoas de outras nações e de outros povos. Além disso, naqueles dias, via alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. E sabe o que é interessante aqui, gente? Eles estavam se misturando em casamento. Mas sabe qual é a maior hipocrisia aqui? A maior hipocrisia aqui é o seguinte, lá no primeiro ponto nós falamos a respeito deles expulsando os estrangeiros. Moabitas, amonitas não fazem parte do povo e não podem ficar aqui. Ah, mas quando é meu interesse, quando eu gosto daquela moça, né, moabita, ou quando eu gosto daquele moço amonita, aí a gente pode se relacionar com eles, não tem problema. Consegue perceber a negligência para com a lei? Quando a lei se aplica ao meu desejo, quando a lei se aplica naquilo que eu quero, ok, eu quero a lei. Quando a lei me confronta, quando a lei me diz que eu estou indo para o caminho errado, essa lei é muito retrógrada. Nossa, essa palavra não é para os nossos dias, essa palavra era boa no tempo que ela foi escrita, mas hoje, olha que coisa mais ultrapassada, não tem problema a gente negociar esse princípio, a gente dar um jeitinho aqui e a gente desobedecer esse. Aliás, é um princípio muito antiquado, não é para o nosso meio. A gente manipular a verdade, aquilo que
que é bom para os nossos olhos, a gente aceita, a gente até julga o outro. Mas aquilo que nos fere, que nos confronta, a gente deixa de lado. Isso é hipocrisia para com a palavra. Isso é negligenciar a palavra de Deus. E isso foi o que eles fizeram aqui. E um outro ponto a respeito de negligenciar a palavra, que não está nos slides, é a respeito do sábado. Mais uma vez, eles profanaram a palavra, desobedecendo e desonrando o sábado do Senhor. Qual era o ponto no sábado? Se nós podemos ganhar um pouco mais, por que não? Vamos trabalhar no sábado. Para que descansar? O comércio está fervendo no sábado, está todo mundo vindo aqui para poder comprar os nossos produtos, para poder trocar os nossos produtos. Nós temos interesse nisso, nós não podemos parar. Nós temos que produzir todos os dias. E sabe uma coisa que é importante e que sempre que eu me lembro e eu falo a respeito do sábado, me vem à mente é o seguinte: o sábado ele levanta principalmente 2 pontos para confrontar o meu e o seu coração. O primeiro é a respeito do amor ao dinheiro, a ganância, o consumo. Eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E o meu coração nunca está satisfeito e saciado com aquilo que eu tenho. Então eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar, e eu nunca estou contente com aquilo que Deus já me deu. Isso é idolatria ao dinheiro. Mas um segundo ponto é negligenciar o sábado e o descanso. Também implicitamente demonstra uma falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus em saber que o que eu iria ganhar naquele dia não me fará falta amanhã, porque eu confio no Senhor. O sábado é um exercício de descanso e confiança no Senhor, de saber que a minha provisão daquele dia, eu consigo e eu posso passar sem ela, porque aquilo não vai me faltar. O Senhor, que é o meu Deus, é o meu bom pastor, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. E o mandamento dele é: nós precisamos de um sábado, nós precisamos de um descanso. E nesse dia eu não produzo, nesse dia eu descanso e eu confio principalmente na provisão do meu Senhor, que sabe as minhas necessidades e não me deixará faltar nada. O contexto que Deus deu o sábado para o povo foi um contexto no qual eles haviam sido libertos do Egito. Deus libertou o povo da escravidão do Egito, levou o povo para o deserto, e ali ali Deus os deu os 10 mandamentos, entre eles o mandamento do sábado e o do descanso. E sabe o que acontece é o seguinte: escravo, como era o povo, não sabe o que é descanso. Escravo não tem férias, escravo não tem folga, escravo não descansa. E Deus libertou o povo que era escravo e disse o seguinte: agora vocês não são escravos mais, agora você é livre e por isso você pode descansar. Então, se você não consegue descansar, você é escravo de alguma coisa. E o ponto é que você precisa avaliar no seu coração: o que hoje te escraviza? O amor ao dinheiro, a sua autoimagem, sua ganância, o seu orgulho, a sua necessidade de se sentir necessário pelas pessoas. Alguma coisa nos escraviza quando nós não conseguimos dizer não para o trabalho e para a produção. E eu sei o que eu estou falando, porque essa não é apenas uma luta sua e nem da nossa geração, mas é uma luta minha e eu sei muito bem o que é isso. O Evangelho nos chama ao trabalho. O trabalho é bênção, mas também nos chama ao descanso. O descanso é algo sagrado. E será que essa crise toda não tem gerado em nós uma reflexão nessa área? De nós avaliarmos a nossa agenda, de nós avaliarmos o nosso descanso, de nós avaliarmos o tempo e os momentos com a nossa família, com os nossos filhos. Se eu e você não sabemos descansar, nós somos escravos de alguma coisa e nós estamos implicitamente negligenciando a lei do Senhor para as nossas vidas. E o último ponto é a própria postura de Neemias. Eu quero relembrá-lo
de uma oração feita por Neemias, lá no primeiro capítulo, versículo 5, acompanhe a leitura comigo. Então eu disse: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Preste atenção. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Nós vemos uma oração humilde, nós vemos uma oração de um servo que se coloca junto com o povo de Jerusalém, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelo pecado dos seus antepassados, sabendo que a dor, que o exílio, que a tristeza deles foi decorrente dos seus pecados. Ele não pôs a culpa em ninguém, ele estava inserido dentro do processo. Já no capítulo 13, nós temos pelo menos 4 orações curtas de Neemias. E o tom da oração de Neemias, ele muda. Eu vou citar apenas uma. Versículo 14. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que eu fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Em outras palavras, Senhor, o povo é pecador. Senhor, esse povo é rebelde, mas eu sou bom, mas eu fiz de tudo para que o povo ficasse bem. O povo que não fiz, mas eu sou o cara. O tom da oração de Neemias muda. Ele se acha responsável pelo sucesso da reforma, se isentando de tudo que havia acontecido de ruim após ela. Orgulho, se achar melhor do que os demais, se achar mais crente do que os demais, talvez porque tem mais tempo de igreja, talvez porque conhece um pouquinho mais de Bíblia, talvez porque já serviu no ministério, ou em outro. Mas o que mais conta não é o que a gente já fez, não é o que a gente já sabe, mas o que mais conta é um coração humilde e quebrantado diante do Senhor, porque esse o Senhor não desprezará. Então nós vemos um povo sendo legalista, um povo negligenciando o templo, negligenciando a lei, e o próprio Neemias, o reformador, tão idolatrado por nós, às vezes, claro que nós temos muitos princípios bons que podemos extrair da vida dele, termina a história com um tom totalmente diferente na sua oração, de quando ele começou todo aquele processo de reconstrução dos muros. O que parece que deu tudo errado. O que fazemos quando tudo parece ter dado errado? O que o livro de Neemias tem para nos ensinar ou quer nos ensinar? Porque eu acredito que Neemias não quer apenas nos dar informações históricas, mas quer fazer algo nas nossas vidas, como quis fazer na época ao qual ele foi escrito. O livro termina numa descendente, porque força nós, leitores, a continuarmos olhando para a história e descobrir o que Deus ainda iria fazer no mundo, na sua vida, na minha vida e na história. O livro de Neemias nos aponta para um outro profeta, para um outro Neemias, que é um Neemias perfeito, que é o próprio Jesus, o Cristo, que foi descendente de Moabita, que como os moabitas e amonitas aqui, foi rejeitado pelo seu próprio povo, que foi abandonado, que foi um estrangeiro no mundo, que foi descendência de Davi, que havia purificado o templo, não com violência, porque eu esqueci de citar antes, Neemias, ele purificou o templo. Ele entrou no templo quando viu toda aquela bagunça com Tobias, e ele chutou tudo, ele purificou, tirou os móveis aos deuses falsos, ele trouxe os utensílios do templo do Senhor novamente. Quando ele viu toda aquela bagunça, ele amaldiçoou as pessoas, ele xingou as pessoas, e, pasme,
Ele batia nas pessoas, ele xingava as pessoas. Diz o texto bíblico que ele arrancou o cabelo de algumas pessoas, de tão irado e de tanta raiva Neemias teve diante de tudo aquilo que ele havia visto da sua reforma ir por água abaixo. Só que aqui nós temos Jesus, que fez o contrário de Neemias. Ele foi excluído, ele era descendente de uma moabita, descendente de Davi, ele purifica o templo. Ele não foi legalista, mas ele trouxe graça e acolhimento para as pessoas, ele falava a verdade, como ele falou para aquela pecadora: olha, eu não te condeno como os demais estão te condenando, mas não continue nessa vida, vá e não peques mais. Ele trazia verdade, mas em acolhimento e em amor. Jesus, ele não ofereceu sacrifícios, mas ele foi o próprio sacrifício para você e para mim. Ele não aconselhou o sábado, mas ele é o próprio sábado, e por isso ele diz: você que está cansado e sobrecarregado, venha até mim, que eu te darei descanso, porque o meu fardo é suave e o meu fardo é leve. Ao sofrer oposição, Jesus não teve, ele não arrancou o cabelo de ninguém, ele não bateu em ninguém, muito pelo contrário, ele repreendeu Pedro quando Pedro quis revidar um soldado romano. Mas Jesus se entrega como um cordeiro manso e humilde, indo para o matador. E ele fez isso por amor a mim e por amor a você. E ele fez isso porque ele queria demonstrar que a história ali, em Neemias, não teve um final feliz, mas ele, como o verdadeiro e único Filho de Deus, ele iria completar todo o plano de redenção de Deus na história. Ele não lançou maldição sobre ninguém, como Neemias fez, mas ele mesmo colhe a maldição que era para recair sobre a gente. A ira de Deus, como diz Efésios 2, recaiu sobre Jesus, o Filho de Deus, para que nós fôssemos perdoados, para que nós provássemos da bênção de Deus. E Jesus, ele não veio apenas para reconstruir um muro, ou para reconstruir uma cidade chamada Jerusalém, mas ele veio para reconstruir a história, reconstruir o mundo, reconstruir a mim, reconstruir a você, reconstruir toda a história, a nova Jerusalém de Deus, a qual nós viveremos eternamente com Ele, se nós entendermos tudo isso que Ele fez. Ele não veio construir algo que os homens pudessem destruir, mas um projeto de uma nova cidade incorruptível, celestial e preparada por Deus. Esse Jesus é o centro da história. E se nós não temos um final feliz na história de Neemias, é porque a história de Neemias nos apontava para esse Redentor perfeito, que veio trazer um final feliz da história, para a sua vida, para a minha vida e para as nossas vidas. Se você já conhecia essa história, eu te convido a relembrar dela e a se render a esse Deus maravilhoso mais uma vez. Talvez você já provou de um grande avivamento na sua vida em algum momento do seu passado, mas você se esqueceu, você negligenciou o templo, você negligenciou a palavra, e hoje Deus te convida a provar de um novo avivamento novamente, entendendo aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Se você que está nos ouvindo nunca havia ouvido falar a respeito de Jesus e daquilo que Ele fez por você, eu te convido a crer, a entender aquilo que Ele fez e a se render a Ele como seu único Deus e como aquele que veio para consertar não apenas a sua história, mas a história do mundo. Como aquele que veio para nos dar a segurança, como foi dita no início da mensagem, de que nós tanto almejamos e nos trazer a paz, a shalom e o descanso perfeito. Vamos orar? Aí onde você está, eu te convido a curvar sua cabeça, fechar seus olhos e falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Muito obrigado porque o Senhor não perde o controle da história, mesmo quando as coisas vão por água abaixo, mesmo quando
tudo parece ter dado errado, o Senhor nunca perdeu o controle das nossas vidas e nem da história. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado porque Jesus é o profeta perfeito que veio dar um final feliz, glorioso e redentor para a história de Neemias. Muito obrigado porque o Senhor se entregou por amor a nós, mesmo sendo legalistas, mesmo negligenciando o templo do Senhor, mesmo negligenciando a palavra do Senhor, o Senhor acolheu a maldição que era para recair sobre nós, por amor, para que nós fôssemos perdoados e para que nós pudéssemos provar na eternidade desse plano e dessa história perfeita. Muito obrigado por Jesus. E eu oro e eu peço para os irmãos e irmãs que estão nos assistindo e acompanhando nesse momento, que o Senhor reavive os seus corações, que o comprometimento com a sua palavra seja retomado, que o comprometimento com a casa, com o templo, não apenas físico, mas espiritual seja retomado nessa manhã, para que o comprometimento contigo seja retomado, para que a nossa igreja desfrute de um avivamento como o Senhor já fez na história, que o Teu Espírito Santo nos convença do nosso pecado, Deus, e nos leve de volta para o Senhor em arrependimento, confissão de pecados e alegria, porque em Ti nós nos sentiremos seguros mais uma vez. Muito obrigado por tudo isso. Em nome de Jesus é que nós oramos. E agora, meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação e a presença eterna do Santo Espírito nos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo e uma semana muito abençoada no nome de Jesus. Fiquem com Deus. A imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. O resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada
continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, isso é muito sério, até ouvir um não de Deus. Ele não é obrigado a dizer sim, mas sem duvidar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sobe a voz e canta ao Senhor. Ele continua, Ele continua, oh, oh, oh. Ele continua sendo Deus, Ele continua, Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo Deus. Oh. De frio Ele continua sendo bom, nos dias de sol Ele continua sendo Deus, nos dias felizes continua sendo bom, nos dias difíceis também sendo Deus. Se eu tenho saúde sendo bom, e mesmo se houver enfermidade